Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui hoje e hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Nós vamos falar sobre algumas atitudes discordantes, vamos dizer assim, das mulheres hoje dentro dos relacionamentos. O que eu quero passar para você é muito simples, sem mimimi. Hoje a gente está vivendo numa geração onde as mulheres elas estão sempre como se estivessem num campo de batalha, né? Está sempre fazendo as coisas dentro do relacionamento acontecer, elas estão sempre implorando por amor, elas estão sempre batalhando para receber amor. E a primeira coisa que eu quero te dizer a você é que o amor é de graça. Que o amor ele não precisa ser merecido, que o amor ele é livre para você e para qualquer pessoa. Você não precisa batalhar, se humilhar para ter amor. Você é merecedora de amor. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós viemos de relacionamentos passados, até mesmo dentro da nossa família, nossa criação, de que a gente precisa dar para poder receber. E a história é: recebe mais que dá mais. Que você precisa batalhar para receber amor, que você precisa fazer, que você precisa se desdobrar, que você precisa ser, vamos dizer assim, a Mulher Maravilha para receber amor. E você não precisa nada disso. O amor, ele é genuíno, ele é de graça, é sem esforço. E você precisa entender isso. Porque eu vejo hoje muitas mulheres correndo contra o tempo e agindo como a palavra de Deus fala, com vaidade, querendo pegar o tempo com as mãos, o vento com as mãos. E a palavra de Deus diz que tudo isso é vaidade. Por quê? Eu usei isso, pegando o tempo com as mãos, o vento com as mãos. Porque você não consegue sustentar nem o tempo e nem o vento com as suas mãos. E hoje as mulheres têm feito isso. As mulheres têm tomado o lugar dos homens. E homem, a gente precisa entender, nós mulheres, que homens, eles foram feitos para resolver coisas, para resolver problemas. Nós mulheres fomos feitas para usufruir da solução desses problemas. Nós não precisamos estar nem viver num campo de batalha. E muitas mulheres hoje inverteram os papéis. Não é que a gente não possa resolver. Existem muitas coisas que eu sei resolver que os homens também sabem. Mas tem coisas que eu não preciso resolver, que o homem em si ele pode resolver. E muitas mulheres inverteram os papéis porque foram criadas em famílias assim. E foram ensinados que você precisa fazer, você precisa correr atrás, porque senão você não vai receber o amor. E o que é que acontece é justamente ao contrário. Quando você se coloca dentro de um relacionamento, num papel que não é seu, você afasta outra pessoa, você repele. E o homem, quando ele se sente invadido, porque o homem ele quer ser admirado, o homem ele foi feito para ir para o campo de batalha, para resolver problemas, para trazer a solução para a mulher, para trazer a solução para casa. E quando ele se sente invadido nesse campo aí, ele é como se ele se sentisse inútil. E o que é que acontece? Você dá espaço, você mulher está dando espaço para que ele vá resolver coisas em outros lugares e com outras pessoas. Você entendeu? Porque o homem, ele é direcional, o homem, ele é simples, o homem, ele é resoluto. É como eu disse, não é que você não saiba fazer, você sabe, mas você não precisa. E tem mulheres entrando em relacionamentos como se ela fosse o homem da relação. Ela quer resolver tudo, ela tem a solução para tudo, ela não deixa o cara nem abrir a boca, ela não deixa o cara nem dar uma solução da situação. Quando vai ver, ela já resolveu.
E isso é como se você entrasse num ciclo que não é seu, num papel que não é seu, num território que não é seu, para resolver coisas que não cabem a você resolver. Isso tira a dignidade de um homem. Estou falando de homem, porque quando você encontra alguém que você faz tudo isso, você faz questão de resolver, você resolve, e essa pessoa tá lá estático, para ela não faz diferença nenhuma, isso não é um homem. Mas o homem que é homem, ele vai se sentir incomodado, porque ele quer resolver. Ele pode até não falar, mas as atitudes dele vão mudando, o interesse dele vai mudando de lugar e de pessoas, porque ele gosta de resolver coisas. Eu venho observando isso há anos e cheguei à conclusão, e isso não é achismo, isso é experiência. O homem, quando encontra coisas para resolver, ele se torna uma máquina. Quando você tira isso dele, é como se ele perdesse a essência dele. Então, se você se encontra nesse lugar onde você está dentro do relacionamento, onde você resolve tudo, onde você pensa tudo, quando surge uma ideia você já resolveu, quando surge um problema você já resolveu, quando surge alguma coisa você já fez, e você não dá espaço para quem está com você resolver. Você não dá espaço para a pessoa que está com você ser quem ela precisa ser. E os papéis estão invertidos. E você sempre se pergunta, por que eu caio sempre na mesma situação? Não estou dizendo que isso seja o ponto crucial, seja o único ponto, o ponto mais importante, porque as coisas não dão certo nos seus relacionamentos. Mas eu estou dizendo que isso é um dos pontos que você pode mudar, você pode observar, você pode ver se você carrega isso com você. E muitas vezes é de forma inconsciente, como eu agi muitas vezes de forma inconsciente, achando que eu estava correta. Tinha alguma coisa, eu resolvia, uma situação, um lugar para ir, eu resolvia tudo. Porque aquilo estava impregnado dentro de mim. Porque eu aprendi daquele jeito, que eu precisava ser daquele jeito. Porque eu aprendi na minha infância que para receber amor, eu precisava fazer, eu precisava resolver coisas. Eu precisava estar ativo o tempo todo. E com o passar do tempo eu percebi que não é isso, não é o que você muito dá, mas é onde você se coloca. Qual é o seu papel dentro do relacionamento? Eu te pergunto, mulher, qual é o seu papel dentro do relacionamento? É de resolver coisas? Não. É de você usufruir das soluções do problema que foi resolvido pelo outro, pelo homem, o cabeça. Deus diz que o homem é o cabeça da relação. E ele não disse isso à toa. Ah, mas eu vou ser submissa, agora eu não vou poder fazer nada, não sei o que, isso e aquilo outro. Não é isso. Até porque a palavra submissão é alguém, você mulher que está ao lado da missão de quem está com você. Você é você está numa patente. Então você não precisa se sentir diminuída, você tem patente, você tem poder para fazer o que você quiser. Mas você não precisa fazer tudo. E a gente precisa entender isso. Eu vejo hoje meninas novas de 16, 17, 18 anos, entrando em relacionamentos onde elas querem resolver tudo. Isso não vai dar certo. Porque o homem precisa ter o seu papel firmado dentro de um relacionamento. Meninas que elas estão assim ofegantes, não é porque elas querem destruir o relacionamento, não é porque elas não amam, é porque elas amam. Mas só que elas entenderam que elas precisam buscar o amor, elas precisam merecer o amor, e para merecer elas precisam fazer cada dia mais. E elas saem totalmente do seu papel de mulher, de ser feminina. São pessoas que são mulheres que estão sempre ativadas, sempre reativas. A mentalidade está sempre ali ativa, não tem o potencial para receber, não tem a paciência de esperar receber, quer que as coisas sejam feitas de um dia para outro, logo, se pede alguma coisa o parceiro, o marido,
faça isso e ele não faz imediatamente, essa mulher já estoura, essa mulher já vai e faz, não tem paciência, e você perde a primícia do amor dele. Você perde a aproximação, você perde com que esse amor cresça cada dia mais, porque ele se sente inútil com o passar do tempo. Você se sente inútil. Qualquer outro homem encostado, ele vai achar bom, né, você fazer isso. E você vai se sentir a mulher maravilha. Poxa, eu resolvo tudo dentro do meu relacionamento. Você resolve porque sua mente está ativada, está programada para isso. Não é porque ele gosta de você, é porque você está com a mente programada e ele, por ser um homem encostado, ele vai gostar mesmo. Mas um homem de verdade, um homem de valor, um homem de caráter, ele não quer isso. Ele quer resolver as coisas, porque o homem ele vai para a guerra lá fora, literalmente falando. Ele vai resolver os problemas que ele precisam resolver, ele vai se cansar, vai, mas ele vai ter você ali, como a mulher que dá colo, a mulher que alivia o cansaço. É para isso que você está dentro da relação. Você vai revigorar as forças dele, mulher. E ele vai para a vida com mais gosto, com mais gana, com mais valor. Ele vai se sentir valorizado e vai voltar para casa cheio de amor para te dar. Você não precisa merecer, você não precisa correr atrás de amor. Aprenda isso. Você tem o seu papel dentro do relacionamento, como ele e o dele. Então vamos mudar essa mentalidade. Se foi por uma circunstância, uma criação que você teve, um relacionamento abusivo que fez com que você precisasse provar sempre o seu valor, provar sempre que você merece, fazer sempre coisas, resolver sempre coisas, tá errado. Muda. Ainda é tempo, talvez você esteja aí se perguntando por que meus relacionamentos sempre terminam da mesma forma. Eu faço de tudo, mas parece que nada funciona, nada dá certo. É justamente por isso, porque você faz o tudo que não faz parte de você. Você faz o tudo que o outro precisa fazer. Então, acorda. Você não precisa merecer, você é o amor em pessoa. Você é uma mulher digna, amada, celebrada, linda, poderosa, independente da situação que você já passou, que você esteja passando. Você é tudo isso. Porque a palavra de Deus diz que você é o que a Bíblia diz que você é, que você tem o que a Bíblia diz que você tem, que você vai para onde a Bíblia diz que você vai. É a palavra de Deus que diz que você é a menina dos olhos dele. Você acha que Deus fez alguma coisa imperfeita? Não, Deus te fez perfeita, maravilhosa, amada. Você não precisa correr atrás de amor. Você é o amor em pessoa. Então você precisa mudar isso. Desacelera um pouco. Recebe mais ao invés de dar mais. Recebe mais. Você está aqui para receber do seu parceiro. E muitas vezes você não dá espaço para que isso aconteça. Porque você está sempre na ativa, sempre na alerta, sempre como se você estivesse com um radar na sua cabeça. Você está sempre, ligada ali, acelerada, assombrada com as coisas. E as coisas vão passando. O tempo vai passando. E aí você tira essa essência do seu homem, do seu marido, do seu parceiro. Você tira essa essência dele. E ele automaticamente, as coisas vão morrendo aos poucos. Ele vai se retirando desse jogo. Porque ele se sente que ele está em desvantagem com você. Homem foi feito para isso, gente. Homem foi feito para resolver coisas e problemas. E você foi feita para usufruir da solução. Bota isso na sua cabeça. Você foi feita para usufruir da solução e não para ter a solução de tudo. Por que você acha que Deus fez o homem mais forte, mais robusto? Independente se você encontre para um homem aí mais franzino, mas dentro dele existe essa força, essa essência que você não tem. A gente precisa entender isso. E muitas vezes a gente dá a cara, quebra a cara, mas a gente continua insistindo nessa história. Entende? Então, gente, é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha colaborado com você. Eu não vou me estender mais, senão vai ficar muito longo.
E Deus abençoe, um ótimo mês de agosto pra gente. Eu declaro sobre a tua vida uma nova mentalidade. Eu declaro um mover do Senhor na tua mente e que você se torne a mulher sensacional que você veio para ser. A mulher que espera, a mulher que recebe amor, a mulher merecedora de amor, a mulher digna de amor. Eu declaro sobre você uma medida sacudida e transbordante de amor. Que você haja como a mulher feminina que você nasceu para ser. A mulher amada, a mulher digna de amor. A mulher que não precisa correr, que está sempre ativada. Deus abençoe. Beijo. Amo vocês e até o próximo vídeo.